Arca da Aliança de Deus, parte 3, dia 16 de janeiro de 2026. Lembre-se do que Moisés disse no passado, quando o Altíssimo dividiu as nações, sua herança, quando separou os filhos de Adão, estabeleceu os limites do povo, conforme o número dos filhos de Israel, que ele faz seguir a linha e a regra de sua aliança. Se ele castiga e aflige, não é com raiva, mas em sua querida aliança de amor. Quando primeiro isso, a aliança entrou em plena ação com os remidos, era tudo poderosa, mas isso é tão poderoso ainda. Tudo o que Deus faz ainda é guiado e dirigido por seu propósito eterno, e sua aliança prometem a seu povo. Fique parado. Então, e quando você olhar para cima, se você não puder ver aquele templo, porque teu olho de fé está turvo, se mal ousas olhar para dentro do lugar secreto, que é o mais sagrado de todos, mas saiba com certeza que a aliança ainda está lá, e sempre lá, quer você a veja ou não. Eu te direi, quando talvez você saiba melhor que a aliança é lá, isto é, quando as nuvens de tempestade se acumulam mais densamente, quando tu ver as massas negras rolarem, então lembre-se que o Senhor disse a Noé: eu ponho meu arco em voz alta, e ele será como um sinal de uma aliança entre mim e a terra. Então saberás que Jeová lembra-se de sua aliança. Podes ficar até meio contente com uma nuvem negra, que o sol do amor divino pinte sobre ela o arco multicolorido, que Deus pode olhar para isso e lembrar-se de sua aliança. É bom para ti olhar isso, mas o que deve ser para ele olhar para isso e se lembrar de sua aliança? Fique feliz, porque a aliança está sempre perto de Deus, como declara o texto. E abriu o seu templo de Deus que está no céu, e no seu templo foi visto a arca da sua aliança. 2. Agora, em segundo lugar, a aliança é visto dos santos. Foi visto em seu templo a arca da sua aliança. Primeiro, vemos isso quando, pela fé, cremos em Jesus como nosso cabeça do pacto. Pela fé, sabemos que Deus fez aliança conosco. Nós cremos em Cristo Jesus, está em aliança com Deus. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Quem nele crê não é condenado. Aquele que nele crê está em paz com Deus. Passou da morte para a vida e nunca entrará em condenação. Tu estás em aliança com Deus? Crente. Enxuga teus olhos lacrimejantes. Pede a Deus que tire deles o pó, para que você pode ver que há uma aliança imutável feita com você, esta noite e este dia e para sempre. Em seguida, vemos essa aliança quando, pela fé, a percebemos nas ações de Deus em nossa direção. A fé pode ver a aliança de Deus em todas as suas ações. Você não lembra-se de como a velha escocesa abençoou a Deus por seu mingau? Mas ela o abençoou mais do que tudo, porque o mingau estava na aliança. Deus prometeu pão e água e, portanto, com certeza viria para ela. Deus enviou o seu pão para ela na forma de mingau, e ela louvou o Senhor que estava na aliança. Agora, eu agradeço a Deus que a comida está na aliança, e que a vestimenta está na aliança. Está escrito: teus sapatos serão de ferro e bronze. Então, eles estão na aliança. A vida está na aliança, e a morte está na aliança. Morrer é ganho. Tudo o que está para nós acontecer está no pacto. E quando a fé ouve assim, torna-se feliz. Eu sou castigado. Eu digo a mim mesmo: bem, a vara estava na aliança.
pois o Senhor disse que se seus filhos o desobedecessem, ele os castigaria com a vara de homens. Se eu nunca tivesse a vara, eu deveria ter medo de não estar na aliança. Não está escrito? No mundo tereis tribulações. Isso é uma parte da aliança. Você vê para que, quando você conseguir, diga a você mesmo: o Deus que está evidentemente guardando esta parte de sua aliança, guarde o resto para mim, seu filho. Irmãos, nós entendemos talvez a melhor visão da aliança quando pela oração nós imploramos isso. Naquela hora de nossa luta, no tempo de nosso desejo interior de misericórdia da mão de Deus, finalmente chegamos a isso. Senhor, tens prometido, faça como você disse. Eu amo colocar meu dedo em uma promessa e então pleitear com o Senhor dizendo: esta é a tua palavra, meu Pai. Eu sei que você não fugirá dela. Ó Deus, eu creio na inspiração deste livro e tomo todas as palavras dele como vindas de teus lábios. Queres selar em minha consciência, meu coração, minha experiência, provando que é verdade. Você já descobriu que as promessas do Senhor falharam com você? Lembro-me de alguém que havia colocado na margem de sua Bíblia em vários lugares I-I-P. E quando ela foi perguntada o que aquelas letras significavam, ela disse que elas significam: tentei e provei. Ao longo da vida, continuo tentando e provando as promessas de Deus. E então eu coloco uma margem da minha Bíblia contra um que eu tenho testado, para que eu não possa esquecê-lo na próxima vez que tiver que pleiteá-lo. O caminho para ver a aliança à direita de Deus, quando você pleiteá-la em oração. E há alguns de nós, eu acho, que podem dizer que nossa experiência até agora prova que Deus não esquece sua aliança. Amém. Tem continuação. Obrigado, Senhor Deus, pela aliança eterna que o Senhor fez conosco, através de Jesus Cristo, teu Filho amado. Graças te damos, hoje e sempre, eternamente. Amém.